primeiramente aqui sobre as fontes, tá? Vamos digitar nosso título principal. Sem nenhuma após o texto do título digitado, então vamos lá dar continuidade só lembrando que eu vou deixar na descrição, tá, o projeto editável para vocês dar uma conferida. Então vamos lá, vamos buscar a fonte para o Byle. Não achei a fonte, cara, cadê essa fonte? Western Line. Então vamos lá, fonte principal, todas em caixa alta, ok. Desculpa aí, mas eu estou um pouco gripado. Agora o T e o Funk de fontes diferentes, então essa aqui acho que é mais fácil. Achei Aston Script, que eu posso aumentar um pouco mais. Aqui diminui um pouco menos. Deixar bem centralizado. Ok. Salvar o projeto, lógico, não pode faltar. Vamos lá. Colocar um fundo escuro só para conseguir visualizar. Ctrl K para quebrar a fonte principal. Vou fazer pequenos ajustes, uma modificaçãozinha nas letras, tá? Depois de separadas. Ctrl L para igualar o efeito, quebra efeito. A letra A eu vou inverter, tá? Para destacar um pouco mais. Separar bem cada fonte. Cada um conseguiu ficar bem destacado. Depois separado, Ctrl Q para quebrar o texto. A gente está vendo um pequeno errozinho aqui ao quebrar, tá? Ao unir em um único texto. Mas basta separar um pouquinho. Não deixando muito colado, que não acontece novamente. Então, quebramos um, a outra vamos deixar de estar por enquanto. Meio caminho andado já. Então vamos lá fazer o trabalho das cores. A gente vai na ferramenta de preenchimento interativo ou letra G, de baixo para cima, embaixo laranja, em cima um degradê amarelo, tá? A gente coloca um cor mais. A gente pode trabalhar um vermelho também aqui embaixo, no lugar do laranja, tá? Deixa o vermelho mais à mostra. Vou fazer duas alterações. Eu venho aqui na opção de contorno, ok? E clico para criar um contorno interno. Depois disso, amplio um pouco mais, deixando uma pequena borda
no texto de trás, forma de trás. E aqui eu vou dar um Ctrl C e vou dividir a primeira. Tá? Quebrei um e quebrei outro. E aí a gente nem precisou. Ok? Repetindo. Criei uma espiral aqui embaixo. Um círculo aqui embaixo. Colocando aqui no centro. Vou clicar em cima da minha forma, do contorno interno já feito. Vou em interseção e separo uma camada da outra. Vou de novo selecionar o círculo, clico no contorno interno e separo a parte de baixo. Na parte de baixo eu vou criar um degradê, sombreamento, tá? Aqui na opção de transparência, tá? Degradê de baixo para cima, um tom mais escuro, amarronzado ou preto, tá? Vamos deixar aqui próximo a um preto, a marrom, e em cima um amarelo, ok? Mais chamativo. De cima para baixo também degradê de transparência ou vice-versa, tá? Mas eu prefiro aqui em cima. Vou clarear mais o amarelo, tá podendo ser branco, mas eu vou pegar esse amarelo assim, mais forte aqui, ok? Aqui ainda está um pouco escuro, então vou subir um pouco mais. Acho que eu vou optar em colocar em vermelho, vermelho mais escuro. 690.000, tá? Selecionando, eu vou segurar Alt e clicar em cima da minha forma, tá? Então eu vou estar selecionando a forma de baixo, clico em mais e ele vai criar uma cópia a partir da minha seleção. Vou arrastar um pouquinho para o lado e selecionar um tom de amarelo mais fraco, tá? Para criar um certo brilho de fundo, tá? Como se fosse uma progressão. Selecionei T, Shift, Page Up, ele vai totalmente para cima, tá bom? Vamos melhorar esse brilho aqui de cima, ainda está um pouco, não está no meu agrado. Deixa mais amarelado. Okay. Venho aqui transparência elíptica, centralizo, amplio. Aonde está em preto, eu vou clicar na cor branca, automaticamente ele realça, e venho no branco, mas na parte inferior, e clico no preto para sumir, né? Deixando em destaque só a parte do centro. Agora ficou melhor. Ok? Vamos lá dar continuidade. Alt e clico na minha forma que está abaixo, né? A primeira forma que a gente já havia feito. Clicando em mais e vendo a opção de contorno novamente, amplio agora para fora o contorno. Dos cantos vou arredondar, diminuir aqui um pouco mais
Ctrl K para separar, e aí sim eu poder utilizar a forma de contorno que eu havia feito. Mesclo, jogo lá para trás, vou deixando o pretozinho mais claro possível. Vocês vão ver o que eu vou fazer depois. Aqui na opção de contorno, na setinha aqui abaixo, vou clicar nela e vou fazer uma extrução, né? Um 3D mais simples, mais básico, tá? Vou ampliar aqui um pouco mais, tá? Deixando um relevo 3D para trás, relevo não, né? 3D, Ctrl K. Vamos lá, pessoal, tá? É o seguinte, após fazer o 3D, né, a parte de extrusión da nossa forma, após ter feito o contorno, a gente vem no atalho Ctrl K, que automaticamente separa todas as partes da forma que a gente havia feito. A gente clica aqui na opção de soldar, ok? Nisso aparecem algumas partes vazadas que não foram totalmente soldadas, vamos dizer assim. Clicamos em Ctrl K novamente e soldar. A gente vai continuar a nossa edição. Shift, aliás Alt, clicou na nossa forma, ele vai selecionar a primeira forma que a gente já tinha feito, mais, a gente vai ampliar o nome Bile. A gente vai clicar em retirar a cor degradê da nossa forma. Com o botão direito a gente vai clicar no amarelozinho aqui ao lado. Já dá para ver uma pequena diferença. Aqui na opção de propriedades, ok? Creio que todo mundo tenha essa parte aqui em seu Corel, mas caso não tenha, você vai vir aqui em janela. E janela de encaixe, aqui em cima, Alt mais Enter, vocês vão estar clicando e automaticamente vai ficar essa opção destacada para vocês trabalharem em seus projetos. Vamos diminuir aqui um pouco mais. Aqui a gente vai manter do jeito que está, segurando Shift, a gente vai pressionando um pouco mais, encurtando as laterais, consequentemente o fundo também, tá? Deixando mais perto aqui do nosso título. Nas medidas, tá? Que eu está selecionado milímetros, então eu não vou fazer tão grosso possível, né? Mas acho que tá bom. Você segura Ctrl, Shift, P, que ele deixa de ser traçado e acaba virando sólido, tá? Então, contorno feito, ok? Vamos tentar diminuir um pouco mais. Na opção de transparência, vamos clicar nela, e mais em cima a gente vai selecionar a transparência da fonte, que ele vai dar a opção dos degradês, ok? Então a gente vai selecionar a fonte elíptica, okay? A gente vai ampliar essa opção. Aqui no centro a gente diminui ou aumente um pouco mais esse degradê, aliás, essa transparência em elíptica. A gente escolhe uma opção mais adequada, tá? Ficando em destaque mais ao centro do que a parte externa.
Vamos continuar. Aqui em cima a gente não vai trabalhar muito, ok? Logo aqui no Funk, a gente vai fazer a mesma coisa do traçado. Eu vou clicar em Ctrl mais, vou adicionar um traçado e vou com as minhas direcionais subir um pouquinho, tá? Deixando como se fosse um relevozinho de traçado por cima. Vou dar um Ctrl K, porque nas juntas entre uma fonte e outra, se eu quebrasse, essas opções ficariam em destaque. Então a gente não quer isso. Então separei o F, U, N e K. Vou selecionar elas, tá? Já que estão separadas. F, U, N, K, selecionado. Ctrl K para quebrar a fonte. Aliás, Ctrl Q. Ctrl Q eu quebro a fonte. E em soldar eu uno elas, tá? Percebe-se que elas já se uniram aqui. Aumento um pouco mais o traçado, 0,25 mm. Mais uma dica, aqui embaixo as cantas extremidades da linha, deixo tudo arredondado. E no final, seleciono, tá? Toda vez que eu for optar em fazer traçado, tá? Vou selecionar atrás do preenchimento, escala com objeto e impressão. Porque automaticamente, se eu ampliar essa opção, a espessura ela mantém toda vez que eu for ampliar o meu documento. Tá? Caso elas não estivessem selecionadas, ela ficaria menor, tá? Não estaria na mesma proporção. E se eu diminuísse no projeto, ela ficaria mais destaque, mais grossa também. Tá? Então, toda vez que for trabalhar apenas com traçado, vou selecionar essas três opções embaixo. Mesmo porque não é necessário, talvez só a escala seja necessária, mas eu acabo fazendo todas. Milímetro do mínimo aí mais meio milímetro, então 0,2. Ok. Ctrl S novamente para salvar o meu projeto, tá? A gente não corre o perigo de perder. Então a gente vai no 3D que a gente fez lá atrás e eu selecionando o preenchimento interativo, onde a gente vai destacar um pouco mais na parte de cima a cor mais escura, na parte de baixo uma cor mais fosca, tá? Mais clarinha. Não vai ficar tão destacado, pelo menos aqui não tanto, tá? Você vai selecionar a palavra funk. Se você quiser quebrar, Ctrl Q, fica à vontade, mas se não, mantém do jeito que está. Vou colocar uma cor amarela, tá? Ou se não, mais clara. Vamos fazer um teste aqui. Deixar ela mais clarinha. E aqui em transparência, tá? Nas propriedades, a gente vai adicionar aqui tela. Diminuir um pouco mais a transparência. Ok. Ainda não finalizamos. Então vamos buscar alguns efeitos. Deixar ela mais realista. A gente vai buscar um Lighting. Ctrl C, Ctrl V. Vou diminuir. E aqui nas propriedades, tá? Em transparência, a gente vai em tela para deixar ela mais destacada e retirar o preto. Percebe-se que ela, embora com baixa qualidade, ainda aparece o fundo e alguns ruídos na imagem. Vamos em desfocar. Desfocagem gaussiana. Ok. Diminuir um pouco mais. Vamos redefinir aqui a transparência, colocar em normal. E vamos converter em bitmap.
em vez de 300, não necessariamente não precisa, então a gente coloca uma qualidade mais abaixo, 100. Ctrl B, tá? Na nova atualização do Corel, a função de configuração de contraste, intensidade, fica na lateral, então a gente bota um brilho menos 26, contraste 9, intensidade menos 11. A gente amplia um pouco mais para esticar o light. A gente vem em transparência. Veja normal, a gente adiciona tela. Okay. Vamos diminuir aqui de baixo para cima, deixar ela mais fina. Percebe-se que ainda tem um pouquinho de transparência, dá para ver um pouquinho fundo. Vamos fazer os ajustes aqui na luz. E intensidade a gente amplia um pouquinho mais. Tá, deixa aqui em 5. Ok. E aí a gente vai usar nossa criatividade e colocar aqui onde nossa imagem consiga se transformar realmente em um título surpreendente. Vou ampliar aqui um pouco mais. Vou diminuir aqui a transparência. Ok, deixar aqui um pouco o fundo mais visível. Vou colocar mais um aqui na lateral. Tá? Necessariamente não precisa seguir essa ordem, mas eu quero um destaque maior nessas partes onde tem brilho. Okay. Eu deveria colocar aqui mais um lado, mas não é necessário. Okay. Finalizamos a nossa parte de título. Tá? A gente vai finalizar o restante do cartaz. Okay. Para deixar um ponto para você colocar o seu artista preferido ou o artista do seu trabalho que você está finalizando. A gente vai finalizar o projeto com correntes. Tá? Peguei aqui uma corrente envelhecida. Ok? Percebe-se também que ela está em baixa qualidade. Eu vou redimensionar ela aqui, cortando nas laterais. Tem bitmap. Em efeitos, desfocar nossa corrente para dar um certo tom de profundidade. Uma dica muito importante: o nosso flyer tá, então vamos lá. Ela está enferrujada, né? Mas aí aqui em efeitos a gente vai mudar um pouco isso. A gente vai adicionar sombras acentuadas. Ok. Tudo pronto. Ctrl B. Fazer só pequenos ajustes para que ela consiga realçar um pouquinho também no nosso projeto. Deixar aqui embaixo. Tá? Para duplicar a camada, você pode clicar em mais ou segura o mouse, arrasta, segurando o botão esquerdo, ao mesmo tempo clicando no direito e soltando, que aí você cria uma nova camada, uma cópia da camada que você desejar. Vou criar aqui uma rotação maior. Tá? Vou jogar ela para o fundo, né? Ctrl Page Down, Ctrl Page Up para cima, uma camada, Ctrl Page Down, uma camada para baixo. Ctrl Home para cima de todas as camadas, Ctrl End para trás de todas as camadas. Tá? Ctrl Page Up,
uma camada, que era o fundo de trás. Deixo aqui embaixo. Okay. Vou diminuir aqui um pouco. Mais, que eu criei uma cópia da nossa corrente. E acho que pro lado. Percebe-se que tem um tom de profundidade aqui maior. Okay. Shift, Alt, ou em busca da nossa camada funk. Tá? Aqui transparência. E tenta encontrar uma opção mais adequada. Então, cliquei em adicionar, coloquei a transparência de 20 e aí está ok. Nosso texto basicamente criado, tá? Nosso título, ok? Vamos finalizar com alguns detalhes ainda. Não para por aqui. Desculpa aí, galera, mas estou gripado. Vou subir aqui mais, tá? Não quero que essa corrente apareça embaixo. E minha dica aqui é o seguinte: eu vou criar uma forma, tá? Dessa forma eu vou criar um power clip. Esse power clip ele vai para o fundo da imagem. Para mim não precisar cortar as correntes ou transformar em bitmap, selecionei as ações do fundo, Ctrl X, nossa forma com power clip, Ctrl, clicou dentro e cola. Tá? Shift Page Down, Ctrl Page Up, tirando do traçado, ok? Só para vocês verem, ficou dessa forma. Mesma coisa aqui para nossa camada de cima, tá? Nossa corrente de cima. Só copiei o power clip de trás, peguei a camada de cima, a primeira corrente de cima, cliquei power clip que está acima de todas as camadas, Ctrl, botão direito dentro, as camadas de dentro eu simplesmente retiro e colo lá que estava em cima. Por que isso? Assim eu não teria um trabalho em ficar procurando, ou então simplesmente perder as nossas formas, tá? Nossas imagens de trabalho. Que daqui eu consigo fazer todas as alterações necessárias e simplesmente se eu for transformar tudo novamente aí eu posso acabar perdendo o projeto. Tá? Vou diminuir aqui o power clip, tá? Desfaço o conteúdo, tiro o bloqueio, baixo aqui um pouquinho mais, não vou perder a minha imagem. Mesma coisa com a camada de trás, power clip. E tomo o cadeado novamente. Ok. Agora vem o pulo do gato, tá? Vou pegar um gradient edge background. Nossa camada de fundo, eu tirei o bloqueio. Vou criar um power clip. Ctrl V. A imagem escolhida foi essa, mas vocês podem escolher a que acharem mais adequado. E para a finalização do nosso projeto a gente vai dar mais profundidade ainda
nesse título, tá? Criando uma forma mais inferior possível do nosso flyer, tirando o traçado, vamos aqui em transparência, tá? A gente vai ampliar um degradê de baixo para cima, fazendo essa difusão aqui, esse degradê, deixando essa profundidade aqui, destacando um pouco mais, tirando a atenção da corrente e destacando um pouco mais os títulos, nosso título. Ok? Após finalizado, a gente vai aqui no nosso título, ampliar um pouquinho também e tirar um pouquinho aqui das fontes para ficar mais visível, tá? Mais legível. Eu não estou satisfeito ainda com esse degradê, tá? Esse sombreamento. Eu posso fazer outro, ou simplesmente Ctrl+C, Ctrl+V. Eu vou ampliar esse degradê preto, jogando lá para trás. Diminuindo aqui um pouco mais. Ok. Vamos salvar no projeto. E vamos colocar mais efeitos. Ainda não estou satisfeito ainda com o nosso título, então peguei um efeito aqui de luz. Esse aqui. Simplesmente uma imagem normal. Lembrando que vai junto com o projeto, então pode ficar tranquilos. Vou converter em bitmap, sim, não quero um projeto muito pesado. As propriedades em transparência venho em tela. Tá. Deixando aqui mais ao centro. Vou ampliar, tá? E diminuindo as suas bordas, deixando ele oval. Parece legal, né? Mas ainda não é aqui que vai a nossa opção. A gente vai jogar lá pro fundo. Deixando ele lá embaixo. Vamos diminuir um pouco mais. Ok? Vamos fazer um elipse, tá? Vamos em propriedades do preenchimento e vamos fazer um degradê nos mesmos tons da nossa fonte, do nosso título, tá? Tira o traçado, deixa ela elíptico, tá? Transparência, elíptico novamente. Vamos trazer ela aqui um pouquinho para cá. Agora sim, transparência, sobreposição. Deu uma pequena diferença, tá? Aqui já nesse outro a gente vai em tela. Aqui na lateral, ferramenta de transparência, a gente vai diminuir um pouco mais o elíptico. Vou puxar um pouquinho aqui, fazer para cá, lá para baixo. Bem legal. Então, o que eu fiz como efeito lá do fundo, tá? Eu fiz uma transparência elíptica também, tá? Para diminuir um pouco o brilho, estava tirando muito o foco do nosso texto, nosso título ABS. Mais alguns detalhes para finalizar. Vou ter aqui uma textura extra.
de transparência. Diminuir um pouco mais. Posso até ampliar aqui, preenchendo todo o nosso flyer. Então, essa é a nossa primeira aula, tá bom? Finalizamos por aqui esse projeto, primeiro projeto de muitos. Ok? Espero que tenham gostado. Curte, comenta. Em breve finalizar o flyer por completo. Obrigado e até a próxima.